O tema dessa mensagem é Descobrindo Deus. Eu acredito que Deus é um ser tão fantástico, tão incrível. É uma pessoa de uma grandeza tão especial, que a nossa vida, durante toda a nossa vida aqui na terra, momento a momento, nós podemos descobrir coisas fascinantes a respeito desse Deus. Conhecer Deus é uma experiência. Conhecer Deus é algo que acontece todos os dias. Nós descobrimos parte desse Deus, nós nos alegramos, celebramos, nós somos mudados, transformados, quando nós conhecemos a Deus. Eu tenho uma máxima na minha vida, que é o seguinte: toda vez que eu tenho a oportunidade de viver algo, seja um dia novo, seja um evento novo, seja algo que eu tenho que fazer, ou que eu vou participar, eu faço uma oração: Pai, que ao final disso, que ao final desse dia, que ao final dessa semana, que ao final desse evento, que ao final desse culto, eu te conheça mais do que eu te conheço agora. Porque nós podemos conhecer mais de Deus a cada momento, e nós podemos experimentar mais de Deus. E toda vez que a gente conhece mais de Deus, você passa a ter alguma coisa diferente na sua vida. Alguma coisa na sua vida muda, porque a palavra de Deus diz que Ele nos transforma de glória em glória, que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ele vai colocando luz na nossa vida, Ele vai nos transformando de glória em glória, e a palavra de Deus vai nos transformando, e Ele vai se revelando. Então, você veio para esse lugar, e você veio para descobrir mais de Deus, para conhecer mais de Deus, para estar mais perto dEle, e para ser transformado, abençoado por esse Deus que te ama e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Então que você, ao final dessa mensagem, você conheça mais a Deus. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, o profeta nos fala sobre um caminho em que nós podemos conhecer a Deus. Ele diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então o profeta nos dá uma palavra inspirada em Deus, e ele nos estimula, nos dá uma palavra de motivação, de direção, de incentivo para que nós venhamos conhecer a Deus. E não só que a gente conheça a Deus, mas que a gente se esforce em conhecê-lo. Logo aí nós já percebemos que conhecer a Deus parte também de uma atitude, de uma decisão, de uma vontade, de um esforço pessoal. Eu quero, eu vou atrás, eu vou persegui-lo, eu vou encontrá-lo, eu vou descobri-lo, eu vou conhecê-lo. E ele diz: tão certo como nasce o sol. O sol nasceu essa manhã? Algum dia você acordou e o sol não nasceu? Todos os dias da sua vida o sol apareceu, sim? E o texto diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. A palavra de Deus fala que essas palavras desse livro não vão passar, elas vão se cumprir. Então eu quero te dizer, se você ainda não conheceu a Deus como você gostaria, se você ainda não viu Deus aparecer de uma forma pontual na sua vida, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Ele aparecerá e vai trazer a chuva que cessa o tempo de seca, a chuva que cessa o tempo em que algumas plantas parecem ter morrido, e Ele vai trazer coisas novas para a sua vida. O livro do profeta Jeremias também nos diz o seguinte: olha Deus falando através do profeta novamente para o seu povo: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Por que a palavra de Deus nos traz isso? Primeiro, o homem ele tem um anseio, uma necessidade de encontrar um sentido, um significado, um propósito para a sua vida. E às vezes parece que nós não encontramos, parece que nós temos vazios que não foram supridos e que não dá para ser supridos, que eles não são supridos nesse mundo. Então nós encontramos a resposta na pessoa de Jesus, mas parece que
às vezes a gente tem aquela impressão que é difícil encontrá-lo. E a palavra de Deus fala, o Senhor falando, eu me deixarei. O Senhor vai permitir que você o encontre. Então eu quero dizer para você, todos que querem conhecer mais a Deus, vão conhecê-lo. Todos que querem se encontrar com Deus, ouvir as suas palavras, saber quem Ele é, vai saber dia a dia, Ele vai se revelar a você, Ele vai transformar a sua vida, e você vai conhecê-lo, e você vai entrar nessa jornada, nesse caminho fascinante de conhecer a Deus. E eu acredito que não tem nenhuma pessoa aqui que tenha conhecido a Deus o suficiente. Talvez você parou de buscar, talvez você acreditou que não tinha mais nada de novo. Talvez você acreditou que já estava bom, já era suficiente. Mas eu acredito que Deus tem muito mais para você. Se você chegou nesse ponto, Deus quer que você pegue um caminho de volta, em direção a esse Deus. Porque tem coisas ocultas da parte dele que ainda não foram reveladas a você. E talvez tenha pessoas que vão começar essa busca hoje, vão começar, na verdade, esse caminho hoje. E se você veio a esse lugar, se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Você quer conhecer mais desse Deus. Você deixou uma TV, você deixou um outro programa, e você decidiu vir para um lugar onde as pessoas cantam sobre esse Deus, elas falam com esse Deus, e também aqui nós ouvimos falar sobre esse Deus. E você não vai sair daqui frustrado não, porque Deus vai falar com você. Então primeiro, conhecer a Deus é uma questão de escolha. Você escolhe. Você decide, você quer ou você não quer. O diabo, ele tem mania de invadir a vida das pessoas. Ele vai entrando, ele não foi convidado e ele vai invadindo. E ele achou uma legalidade, achou uma porta aberta, ele entra. E o Senhor Jesus, Deus, Ele vai se revelando, Ele vai te atraindo, Ele vai conquistando o seu coração, de forma que você o convida para entrar, você o convida para ser parte da sua vida. Deus não invade a agenda de ninguém, Ele está exatamente no lugar onde você o deixou. Deus, Ele é aquela pessoa que não invade o ambiente, Ele espera você chamá-lo, e Ele vai fazer coisas para atrair o seu coração para que você o chame. Mas tem pessoas que acabam não optando por conhecê-lo. Olha o que está escrito em Jeremias 9,6: de opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Então a verdade é que muitos de nós, em um momento ou outro da nossa vida, acabamos recusando conhecer a Deus. E a palavra de Deus fala que aqueles que acabaram se recusando conhecer mais de Deus, eles vão de opressão em opressão, de engano em engano. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se você tem um anseio no seu coração por Deus, você tem um vazio, e aí você vai buscar em algum lugar, e aí você acha que aquele negócio vai suprir você, e aí você vai sendo enganado, e aí você abriu um pedaço ali na sua vida, e o diabo entra, e aí vem a opressão, e vem a dor, e vem a dificuldade, vem os problemas, e o diabo ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, e as pessoas que não estão com Deus, não estão conhecendo mais a Deus, estão abrindo áreas na sua vida para o diabo entrar. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Por que nós acabamos fazendo isso? Primeiro, eu acredito que por causa da cegueira espiritual. Você não consegue perceber a necessidade de Deus, você acha que está tudo bem, e aí você acaba se afastando, você acaba rejeitando. Mas o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Se existe cegueira espiritual na sua vida, ela vai cair em nome de Jesus. E você vai perceber. O dia que eu percebi o quanto eu precisava de Deus, eu não quis fazer outra coisa na vida senão conhecer a Deus primeiro. O Senhor nos atrai dessa forma. Segundo, busca por soluções mágicas. A gente quer, na verdade, mágica. A gente quer dinheiro caindo do céu, a gente quer ganhar na loteria, a gente quer comida na hora, a gente quer a conta paga, a gente quer o emprego dos sonhos, e de preferência que não precisa trabalhar muito, né? A gente quer que todo dia seja final de semana, e aí vai, a gente quer umas coisas assim. A gente reclama da vida
pelas coisas que são necessárias. E aí a gente quer soluções mágicas. Deus não é mágico. Deus, Ele trabalha e Ele faz milagres, mas os milagres acontecem com um propósito, e milagre é trabalhar com Deus, não é mágica. Então, se você busca soluções mágicas, eu quero te dizer que você não vai conhecer a Deus assim. Você vai buscar um engano, você vai buscar um mágico, você vai buscar a pessoa que faz qualquer tipo de milagre, já está bom para você, porque resolveu o seu problema. Então muitas pessoas não têm conhecido a Deus porque buscam mágica, também por uma tentativa de controlar a Deus. Eu tenho desejos, eu tenho sonhos, eu falo: Deus, realize os meus desejos. Se você realizar os meus desejos, eu acredito em você. Eu tenho sonhos, realize os meus sonhos. Deus não é uma lâmpada mágica, que nós passamos a mão e aparece, e você faz 3 pedidos e eles acontecem. Isso não existe. Então tem pessoas que estão frustradas, decepcionadas com Deus, porque ao invés de buscar a Deus, tentaram controlar a Deus. É igual a pessoa que bota o santo de virado para a parede. Tem gente que é crente, que não tem santo, e que decidiu dar um castigo em Deus, porque Deus não resolveu o seu problema. Você parou de buscar a Deus, se afastou, e assim por diante. Então você perdeu o privilégio, o prazer de conhecer Deus como Ele é. Também por causa da confusão religiosa no mundo. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, em todos os lugares, iria acontecer que as pessoas apareceriam dizendo que Deus estava lá. E é exatamente a verdade dos nossos dias. Eu estava conversando com um irmão hoje. Ele falou: olha, meu filho fazia um tipo de arte marcial, e ele chegou até determinada faixa, até o momento que ele tinha que se curvar diante de uma estátua. Aí ele parou, ele saiu. Ou seja, a mistura começa a acontecer em tudo que é lugar, nos filhos na escola, na TV, nos livros de sucesso. E aí as pessoas vão dizendo que existem soluções mágicas, que existem coisas que você pode fazer, e vão colocando prática religiosa, e aí uma coisa mistura com a outra, você não sabe nem onde começa, onde termina, e você vai sendo enganado. Em nome de Jesus, o Senhor vai eliminar toda a confusão da sua vida. Deus, Ele está esperando não que você busque mágica, não que você o controle, não que você acredite em religião e em código de conduta moral. Deus, Ele quer aqueles que buscam um relacionamento, aqueles que desejam se encontrar com Ele para conhecê-lo mais, aquele que lê um texto, mas não para conhecer um texto, mas para conhecer o Deus que fala através do texto, aquele que fecha a porta do seu quarto não para cumprir uma prática de tantos minutos, mas para naquele tempo ouvir a voz de Deus, aquele que vai para um culto, mas não para se sentir bem apenas, não porque eu sinto paz quando estou naquele lugar, mas porque eu quero saber quem é esse Deus, eu quero conhecê-lo. Assim você deixa Deus ser Deus, porque sabe qual é a característica de Deus? É que Ele que governa, não sou eu que governo. Um dos livros, o livro cristão mais vendido no mundo, exceto fora a Bíblia, que é o livro Uma Vida com Propósito, no primeiro capítulo ele diz: a questão não é você. E nós buscamos coisas que resolvam coisas nossas. Nós queremos ser o centro. E as pessoas até estão dizendo, as religiões estão dizendo: Deus é você, Deus é tudo. Deus é tudo? Deus sou eu? Não, Deus, Ele te ama muito, Ele te criou, Ele é o Criador e Ele que governa. E Ele é um amigo, e tem vários nomes para Deus. Ele é Deus que sara, Ele é o Deus que provê todas as coisas na sua vida, Ele é uma rocha, Ele é o libertador. Deus, Ele tem vários nomes, mas Deus não é você. Deus é Deus, você é você. Agora você pode ser filho de Deus, você pode caminhar com Ele, você pode descobri-lo. Segundo, conhecer a Deus é entender definitivamente que Ele é o caminho. Se você procura um caminho para a sua vida, eu quero te dizer que o caminho não é um mapa, que o caminho não é um livro de como dar certo na vida.
O caminho não é uma pirâmide que você coloca no seu quarto, na sua casa, no seu negócio, para espantar influências negativas, energias negativas. Deus, Ele não é soluções mágicas. Deus, Ele é o caminho. Olha o que está escrito em João 14,6. E Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Por que Jesus é o caminho? Caminho te tira de um lugar e te leva para o outro, não é isso? Muitas vezes nós queremos continuar no mesmo lugar e ter um Deus para ser um acessório da minha vida. Mas eu continuo no mesmo lugar, continuo sendo a mesma pessoa que culpa todo mundo, que fala que o problema está no governo, o problema está no meu pai que não me amou, o problema está nos meus amigos que me abandonaram, que me traíram, o problema está naquele noivo, naquela noiva que me deixou, o problema é que a minha vida ficou amarga por causa disso ou daquilo. Não, o Senhor vai te tirar do ponto que você está, o ponto da frustração, o ponto da mágoa, o ponto do ceticismo, aquele ponto sem alegria na vida, e vai te levar para um outro lugar. Ele vai te levar para um novo lugar, um lugar onde a vida é plena, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida plena, vida completa, vida abundante, é mais do que a gente precisa. E Ele quer te levar para lá, que você seja tão completo, mas tão suficiente nele, que você tenha nele uma completa satisfação, de forma que você não culpe as pessoas, e que você não depende das pessoas para ter alegria, sucesso, nem de coisas na sua vida, porque Ele é a sua alegria, Ele é o caminho, Ele não é o mapa, Ele não é a fórmula. E também o caminho, sabe por que Deus é o caminho? Já viu que quando você pega um caminho, a paisagem vai mudando, e você vai conhecendo coisas novas? Quando você vai de um estado para o outro, a vegetação vai mudando, o tamanho de árvore muda, as construções mudam. Às vezes você vai para um outro país, você vê a forma que eles se organizam como cidade, é diferente, os monumentos são diferentes, e aí vai mudando, e Deus é assim. Sabe por que você gosta de novidade? Porque Deus é um Deus que ama novidade, e Ele se renova todo dia, e é como um caminho que você vai andando, e vai conhecendo, e vai descobrindo coisas novas todos os dias. Olha, eu vejo fotos de um lugar, e eu acho aquele lugar maravilhoso. Mas você já viu que toda vez que você vê a foto de um lugar, você chega lá, não é igual você imaginou? Não é assim? Eu vejo foto, eu leio sobre o lugar, eu leio a história, mas quando eu estou lá, o dimensionamento é diferente, a cor é diferente, a experiência de estar lá é diferente. E Deus é assim. Não adianta você olhar textos, não adianta você ficar só vendo fotos ou mapas e coisas desse tipo, se é que se pode se dizer. Você precisa entrar nesse caminho, passar por ele, caminhar com ele, e aí você vai conhecê-lo, você vai descobri-lo, você vai entrar nessa experiência fascinante de andar com Deus, de conhecer a Deus, de viver com Deus. A palavra de Deus fala que quando nós recebemos Jesus, o nosso espírito é unido com o espírito dele, e tem uma palavra que é amalgamado. Você não sabe onde começa e onde termina, e você passa a viver com Ele e nele. É isso que Deus está propondo para você, e Ele quer te tirar de um lugar e te levar para o outro nessa tarde. Então, verdade sobre um Deus que se revela momento a momento em sua jornada. Você quer conhecer a Deus? Então receba essas verdades na sua vida, e vá conhecendo através dessas sentenças, e vai tomando decisões na sua vida. Primeiro, Jesus lhe responde com a sua própria presença. O texto de Lucas, capítulo 24, é o texto da ressurreição de Jesus. Então, muitas coisas a respeito de Deus não tinham sido reveladas. Sabe por quê? Porque eles não tinham presenciado ainda a experiência de ver Jesus ressurreto. Eles tinham visto Jesus andando, realizando milagres, caminhou com eles, mas chega um momento que Jesus morre, e Ele tinha deixado algumas coisas escritas sobre a sua morte, mas eles começam a ficar confusos, e eles começam a andar num caminho em direção a uma outra cidade, 12 quilômetros, chamada Emaús, e aí eles começam a se debater no caminho, e eles começam a conversar um com o outro, e eles começam entristecidos, frustrados. Será que Deus é esse que veio, que morreu? O que aconteceu?
E então eles têm uma experiência fascinante de conhecer a Deus. E eu creio que assim também é na nossa vida. Então o versículo 15, olha o que acontece quando eles estão em direção a essa cidade. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Não é fascinante esse negócio? Eu estou frustrado. Quem é esse Jesus? Por que que ele veio? Ele não realizou milagres entre nós, não estava tão bom, mas de repente ele morre. Mas que tipo de morte terrível! E eles falavam, e conversavam, e colocavam ali questionamentos, e frustrações, e tristezas, como muitas vezes eu e você tivemos a respeito de Deus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não foi mandar um bilhete, não foi passar um e-mail, não foi fazer uma ligação, não foi escrever um livro e mandar e falar assim, olha, está aí. Não, Jesus se aproximou deles. Se você tem questionamentos a respeito de Deus, se você tem buscado conhecer a Deus, se tem pontos de interrogações na sua vida, que ainda não foram respondidos, Jesus está se aproximando de você. Ele está perto. E sabe de uma coisa? É como se Jesus dissesse assim, vocês estão com dúvidas sobre mim? Eu não vou mandar respostas, eu vou caminhar com vocês, eu vou permitir que vocês me conheçam de perto. João 15, sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Eu já não tenho mais chamado vocês de servos, porque sabe que a relação de chefe e servo, naquela época, hoje já não é tão próxima, naquela época era pior. Jesus fala, eu tenho chamado vocês de amigos, porque eu não oculto nada que eu vou fazer a vocês. Então Jesus, Ele quer se aproximar de você e falar assim, eu sou um Deus grande e poderoso, o universo está nas minhas mãos, você não é capaz de me compreender completamente, mas eu vou caminhar com você, eu vou estar com você e você vai me conhecer de perto. Deus quer que você o experimente na sua caminhada. Jesus não é só para ser debatido, estudado, discutido, provado. Não! Esse não foi o plano de Deus. Talvez esse foi o plano que você gostaria, mas o plano de Deus foi outro. O plano de Deus foi a própria presença dEle. O plano de Deus foi a própria manifestação dEle próxima de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, você quer conhecer a Deus? Você pode fazer agora a sua oração, no seu lugar. Ele sabe o que está dentro da sua cabeça, porque quando ele se aproximou daquelas pessoas, ele sabia o que eles estavam pensando, sabia por que eles estavam frustrados, sabia por que eles estavam naquele caminho de cabeça baixa, com aqueles pontos de interrogação. Então, você pode agora fazer a sua oração, talvez quando chegar na sua casa, falar, Deus, eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor. Numa situação de dor, clame pelo Senhor, Ele vai te responder. Numa situação de dúvida, fale com Ele, Ele vai se aproximar de você. Lá em Lucas 24:19 diz, enquanto eles conversavam, eles reconheceram algo a respeito de Deus. Eles falaram, Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. E essa é uma verdade. Nós conhecemos muitas pessoas boas de palavras, é ou não é verdade? E conhecemos também pessoas boas de realizações. Mas Jesus, Ele não era um teórico. Jesus, Ele não é um teórico. Ele não é somente um professor. Ele é poderoso em obras e em palavras. Você quer conhecer as obras maravilhosas de Deus? Entre nesse caminho. Receba Ele como Senhor da sua vida. Chame Ele para caminhar com você. Porque quando você chama, Ele vem. Quando você clama por Ele, Ele vem. Talvez você tenha se sentido só, você tenha se sentido pequeno, você tenha se sentido distante. Clame pelo Senhor, Ele vai te responder, Ele vai falar com você, Ele vai se manifestar a você. Então, para você aceitar essa verdade na sua vida, desfrute momento a momento da pessoa de Jesus. Pode anotar aí, desfrute. Deus é para ser experimentado, desfrutado. Conheça o gosto de Deus. Conheça o que Ele tem
para realizar na sua vida, é Ele que vai dizer, não é o seu curso que vai dizer, não é a sua profissão que vai dizer, não é o seu emprego que vai dizer, não é as suas limitações que vão dizer, é Deus que vai dizer o propósito que Ele tem para a sua vida. Talvez você olhe para um diagnóstico, você olha para uma situação, caminhe com Ele, desfrute desse Deus, conheça esse Deus, deixe que Ele se revele a você, tome hoje essa decisão. Segundo, outra verdade sobre Deus que se revela momento a momento em sua jornada: Deus trabalha de acordo com o bom plano dEle para você. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, Ele faz do jeito dele, não do nosso jeito, mas tem uma coisa: Ele trabalha de acordo com o bom propósito dele para a sua vida. Olha só, então eles estavam conversando no caminho, e olha a frustração deles, versículo 19 a 21. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus aparece fazendo uma pergunta, e eles respondem. Eles pararam com os rostos entristecidos. E eles falam: ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. As nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Hoje é o terceiro dia, desde que tudo isto aconteceu. Você consegue perceber? Olha, ele era poderoso em obras, em palavras, ele realizou muitos milagres, ele caminhou com a gente. Mas ele foi morto, as autoridades o entregaram para ser morto, e já morreu, e já passaram 3 dias, e nada aconteceu. Primeiro, eles não queriam que Jesus fosse morto, eles não acreditavam que Jesus ia ser morto, apesar de ter sido escrito nas profecias, apesar de que o plano dele já estava escrito, que Jesus haveria de sofrer. Jesus haveria de sofrer morte violenta, mas eles não queriam que fosse assim, então veio a frustração. Mas sabe por que Jesus morreu? Sabe por que Jesus passou por aquele tipo de morte? Para que essas 2 pessoas que estavam no caminho pudessem receber dele a salvação. Para que eu e você hoje, 2000 anos depois, pudéssemos clamar pelo Senhor e Ele nos respondesse livremente e se aproximasse de nós, como Ele se aproximou desses 2. Então, Deus, Ele viu o melhor plano para essas 2 pessoas, assim como Deus, Ele vê o melhor plano para a sua vida. Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos incapazes de ver o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe que nós somos egoístas, Ele sabe que nós vamos falhar, então Ele vai trabalhando na nossa vida, e vai fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, e lá na frente você vai entender, e você vai agradecer a esse Deus que trabalhou em seu favor. Você está frustrado com Deus? Talvez a sua questão que fez você abandonar a Deus, ou que fez você deixar de acreditar nele, ou não querer se aproximar dele, foi: por que Deus não trouxe meu pai de volta? Por que Deus permitiu que esse casamento acabasse? Por que Deus permitiu que hoje eu tivesse esse prejuízo? Por que os meus filhos são assim? Por que Deus permitiu? E aí começa a vir a frustração na sua vida. 2 coisas: se algumas coisas deram erradas na sua vida, não é culpa de Deus. Talvez você não permitiu que Ele trabalhasse em seu favor. E segundo, não importa a situação que a sua vida está, Deus tem bons planos para você. Deus tem um futuro lindo para a sua vida. Deus tem coisas especiais que você ainda não conhece. Creia nos planos dEle para você e deixe Ele trabalhar. Deixe Ele continuar a obra dEle. Deixe Ele fazer o que Ele deseja fazer na sua vida. Você precisa crer nessa verdade para vencer essa frustração. E é interessante que no início do capítulo, quando as pessoas vão procurar Jesus, e aí quando eles chegam, os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Muitas pessoas não têm encontrado e têm se frustrado com Deus, porque têm procurado Deus entre os mortos, em coisas mortas, em coisas que não têm vida. Relacionamento tem vida, e o que Jesus propõe para nós é relacionamento. Esse é o bom plano dele para nós. Imagina se Deus, Ele fosse ser conhecido apenas por práticas humanas.
apenas por textos que eu leio. Que bom que temos textos que podemos conhecer mais a Deus, mas o plano dele é melhor. O plano dele vai além. Ele quer fazer parte da sua vida. Creia nele, receba ele, procura ele em vida, procura ele nas situações que vão levar a vida, no relacionamento com ele. E quando você confia em Deus, você se surpreende. Você se surpreende. Olha como foi Pedro. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Lucas 6,6, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. Desculpa, Lucas 24,6. Quando você acreditar que Deus tem planos bons para você e você deixar Ele trabalhar, sabe o que vai acontecer? Quando você for naquelas áreas de morte na sua vida, você não vai encontrar nada, porque elas vão voltar a viver. Você vai encontrar somente faixas lá, mas o defunto não vai estar lá. A sua área emocional vai voltar a viver, a sua área profissional vai voltar a viver, a sua vida espiritual, que estava morta, que estava sem graça, que estava vazia, vai voltar a viver. Quando você acredita, você entrega, você se surpreende, sempre se surpreende. Esse é o plano de Deus para você. Então, para você receber essa verdade na sua vida, espere com fé e alegria no seu Deus. A fé alegra o coração de Deus. Quando você decide acreditar, se entregar, fala: essa é a minha vida, eu não consegui chegar lá. Essa é a minha vida, isso aconteceu. E eu vou me voltar a Deus, não para culpá-lo, para criticá-lo, para fazer ter uma experiência religiosa, mas para convidá-lo e acreditar que Ele tem o melhor para mim. Terceira verdade: Deus é paciente o suficiente para explicar tudo, para lhe explicar tudo. Versículo 25 e 26 diz: Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Tá bom, Jesus se aproximou deles. Jesus perguntou por que eles estavam tristes. Jesus caminhou com eles e eles não entenderam. Já tinha caminhado 3 anos, já tinha falado, eles já tinham um livro que eles poderiam ler, mas eles não entenderam mesmo assim. E aí? Jesus foi paciente, começou a explicar tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem paciência comigo e Deus tem paciência com você. Se você tem dúvidas sobre Deus, algumas pessoas podem falar algumas coisas, mas experimente clamar por Ele, experimente falar com Ele. O Senhor vai te responder. Pastor Carlito pregou uma grande mensagem hoje de manhã e falou Jeremias 33:3: clame a mim e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Deus, Ele vai ter prazer em caminhar com você e ir dando respostas nesse caminho. Quando os discípulos começaram a caminhar com Jesus, eles começaram a ter respostas, e Ele foi explicando ao longo do caminho. O cenário foi mudando, as coisas foram mudando, e as coisas vão mudar na sua vida quando você começar a ouvir a voz de Deus. As coisas vão mudar na sua vida quando você abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então decida passar tempo com Deus para ouvir os seus segredos. É isso, boas novas, boas notícias. Quando todo o cenário disser que não dá mais, quando todo o cenário disser que o casamento acabou, quando todo o cenário disser que chegou o fim, quando todo o cenário disser que é só frustração, quando todo o cenário disser que você não tem mais chance, experimente ouvir as notícias de Deus para você, porque se você ouvir só as notícias desse mundo, você vai pirar, você vai se frustrar, você vai surtar, porque o mundo não tem boas respostas para te dar. O mundo não tem boas explicações para te dar, mas Deus tem boas notícias para te dar. Experimente ouvir a explicação que Ele tem para você. E quarto, Deus se fez humano
para ficar mais perto de você. Então eles ainda tinham dúvida, gente. Jesus caminhou com eles, deu respostas, mas eles ainda tinham dúvidas. Olha só o que acontece. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, lhes perguntou: você tem algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E tem outro momento também, antes desse, que diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu, e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. É interessante demais, você vai ler nesse texto, chega um momento que está aquele negócio, Jesus reaparece na sala, e eles olham para ele, e ficam admirados, achando que estavam vendo um espírito, e Jesus fala: sou eu, e ele mostra as mãos, e ele mostra os pés, ele fala: toca em mim, o espírito não tem corpo, e eles ainda não conheceram, ficaram admirados, ficaram com medo. Aí Jesus falou assim: vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles deram um peixe para Jesus, Jesus começa a comer aquele peixe na frente deles. E ele diz: sou eu que andei entre vocês, sou eu que me fiz humano por vocês, sou eu, vocês não me reconhecem? É incrível que Deus está falando com a gente o tempo inteiro, está tentando se manifestar de todas as formas, e muitas vezes, como diz o texto no início dessa mensagem, nós não queremos reconhecê-lo, mas Deus ainda insiste. Apocalipse 3:20 diz que Ele bate a porta. Quando Jesus andou, quando Jesus sentou, quando Jesus explicou, Ele estava batendo a porta, Ele estava dizendo: creiam em mim, me recebam, eu sou o Deus que vai mudar a sua história, eu sou o Deus que tenho bons planos para você, eu sou o Deus que posso transformar a vida de vocês, eu sou o Deus que vai mudar a história da humanidade. E eles então, naquele momento que Ele se faz humano, naquele momento que Ele come com eles, é isso, Jesus quer sentar à mesa e comer com você. Mas tem gente, como eu disse no início da mensagem, o que você está buscando não é sentar à mesa com Jesus. Talvez você está buscando uma mágica. Experimente chamar Jesus para ser parte da sua vida, e experimente começar a clamar por Ele e reconhecê-lo na sua humanidade, nas suas necessidades, naquilo que você passa, e você vai se lembrar: Jesus passou por isso, Jesus teve dor, Jesus chorou, Jesus passou por aflições, e você fala: Deus, me salva, Deus, passe comigo, Deus, me cura, Deus, venha trazer essa resposta. E Ele vai sentar à mesa com você, Ele vai participar com você. Para você receber essa verdade, perceba Deus na sua humanidade e nas suas necessidades. Quando você estiver passando por aquelas situações, porque, gente, o nosso coração humano se entristece, e nós não somos culpados por ficar tristes, nós não somos culpados por nos acharmos pequenos demais muitas vezes. Tem pessoas nos nossos dias de hoje que têm se trancado dentro de um quarto e não saem de lá de dentro, porque ficaram com medo da vida, porque foram machucados pela vida. Tem pessoas que têm se privado de relacionamentos, e é compreensível se a pessoa só olha para ela. Mas se nessa situação você olha para Jesus e você percebe alguém que passou por isso e venceu, a resposta vem. Ele vem ao seu encontro, Ele te tira da cama, Ele te tira da tristeza, Ele te tira da frustração, Ele te tira da fome espiritual, Ele vai sentar com você e você vai se surpreender com a presença dEle na sua vida. E por último, o propósito de Deus é salvar e liderar a sua vida. Lucas capítulo 24, versículo 46 a 47, tudo bem, eles se reconheceram, eles creram, e olha o que Jesus diz. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Esse texto de Lucas 24 com os discípulos, esse discurso, é considerado como um dos textos em que o propósito da vida e morte e ressurreição de Jesus fica mais claro em todas as Escrituras. Ele faz a ligação com o Velho Testamento,
que aquelas promessas que ainda não haviam sido cumpridas, tinham passado longos anos, eles liam os textos, mas não tinham visto o Messias ainda. Depois, Jesus anda com eles, mas Jesus morre, e eles entram de novo na frustração e na dúvida, o que vai acontecer agora? E Jesus aparece, e Jesus vem, e caminha com eles, Jesus dá respostas, e Jesus revela o propósito. Jesus quer que você creia nele, Jesus quer trazer o arrependimento nas nossas vidas para perdão dos pecados. O que é arrependimento? Que propósito é esse? Que plano é esse de Deus para a sua vida? O arrependimento é mudar a sua direção, é sair do seu caminho e pegar o caminho, Jesus. É reconhecer que o seu caminho não vai te levar a uma vida eterna de paz, que o seu caminho não vai te levar a um casamento abençoado, que o seu caminho não vai trazer aquilo que você deseja na sua vida, que é paz, que é segurança, que é conquistas realmente legítimas. Deus, Ele tem essas respostas para você. Deus tem esses planos para você, mas é Ele que te leva até lá. Por isso Ele quer salvar você. E esse caminho de entrar no propósito de Deus é o caminho do arrependimento, é reconhecer que eu não posso, que eu não consigo, que eu pequei, que eu falhei, que eu não cheguei lá e que eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Jesus, esse Salvador é o Senhor. E essa mensagem ela é tão direta, mas eu acredito que tem muitos cristãos, até mesmo pessoas que já começaram a caminhar com Jesus, que na sua caminhada o abandonam, param de conhecê-lo. Deus quer salvar a sua vida, e Deus quer te liderar, Ele quer te conduzir, Ele quer te levar até lá todos os dias da sua vida, Ele quer te surpreender a cada momento nessa caminhada. Para você receber essa verdade, creia nas boas notícias de Jesus para você. Tem gente que acha que se submeter a Deus, ao plano dele, é maldição, é parar de fazer algumas coisas que eu gosto, aceitar uma lista de coisas para fazer e passar a frequentar um lugar. Deus não planejou isso para mim, Deus não planejou isso para você. O Evangelho de Deus, o plano de Deus são boas notícias. A questão não é se você é escravo, se você se submeteu a alguém, porque ou você está se submetendo a Deus, ou você está se submetendo a Satanás. Não tem jeito. A palavra de Deus fala que quem não é com Ele é contra Ele. Só que a questão é que Deus é um bom Senhor. Deus, através de Jesus, Jesus é o bom pastor. Enquanto o outro, Satanás, veio para tirar de você, para matar, para roubar, para destruir. Jesus veio para te dar, para te entregar vida, e vida plena e abundante. E o plano de Deus é: eu tenho uma boa notícia, eu vou te libertar da escravidão, e eu vou conduzir a sua vida, eu tenho bons planos para você. A verdadeira liberdade está em Jesus. Qual a resposta ao amor de Deus que conduz à salvação e à vida eterna? Que tipo de resposta você pode dar? Creia no Evangelho de Jesus, creia nas boas notícias de Jesus, creia nesse Deus que tem se aproximado de você, que tem falado ao seu coração, esse Deus que quer caminhar com você, que quer ter esse relacionamento com você, e submeta-se à pessoa de Jesus, deixe Ele liderar a sua vida. Tenha coragem de dizer: Senhor, os meus planos a partir de hoje estão nas Tuas mãos, a minha vida está nas Suas mãos, tudo que eu sou está nas Suas mãos, seja o meu Senhor, governe a minha vida. E você pode fazer isso nessa tarde. Se nós temos algum orgulho, se nós podemos ter, lá no livro do profeta Jeremias, diz 9:24, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer, de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor, faço o que é justo e direito no mundo, estas são as coisas que me agradam, eu, o Senhor, estou falando. Você quer acreditar nisso? Talvez muitas vezes você teve orgulho do que você conseguiu fazer, mas depois veio a frustração. Mas hoje você pode sorrir, porque você está conhecendo esse Deus,
Esse Deus que faz o que é justo e direito, esse Deus que te ama. Em Atos 19, 17b, 18, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Teve um momento que Paulo falava sobre este Jesus, que as pessoas criam de tal forma que elas vinham à frente, elas vinham falando que as suas obras não eram boas, elas precisavam de Jesus. Queria que você agora fechasse seus olhos. Você veio até esse lugar, o Senhor ministrou a palavra dele ao seu coração. Toda vez que a palavra de Deus é ministrada, Deus é revelado. Toda vez que Deus é revelado, uma transformação, um milagre, algo novo pode acontecer na sua vida, se você receber, se você crer, se você quiser.